Muito bem, agora sim, boa noite oficial. Boa noite oficial. Meu querido. Gente, o tema, ele é maravilhoso. Hoje a gente vai trabalhar marcadores de diferença, né? E esses marcadores de diferença, eu acabei de ver um erro grotesco de ortografia. Peraí. Não, peraí, eu não posso deixar esse erro grotesco de ortografia aqui na minha frente. Misericórdia. Bom, eu não vou arrumar agora. Eu vou mandar, apresentar para vocês agora isso, tá certo? E aí depois eu corrijo e reenvio, tá certo? Coloco para vocês lá. Mas a gente vai trabalhar marcadores de diferença. E, obviamente, marcadores de diferença no Brasil, ok? Então a gente não mora em um outro espaço, a gente não mora em outra realidade cultural, né? A gente conhece a nossa diversidade étnica, racial, de gênero, a nossa diversidade religiosa, né? Ah, alguém quer falar para a Kailane a proposta ali? Acabei tendo que sair para o banheiro, o prof colocou o tema da redação. Ó, se alguém quiser escrever aí, tá, gente? Vou partilhar também já o meu material aqui para a gente dar início, tá? Que vergonha, na cara do Brasil, assim, sabe? Um errinho de ortografia bem bonito. Vai aparecer para vocês aí. Dá um ok. Olha que coisa feia, né? Mas que absurdo. Antes de entrar em marcadores da diferença, que, como falou o Gabriel, é um ótimo tema e a gente vai trabalhar, eu preciso te dizer o seguinte, que eu vou gravar, eu já deveria ter gravado, não consegui, vida louca, correria, mas o professor tem aqui, ó, uma parte da aula 3 que o professor não conseguiu falar, que é a sociologia da religião. Então, essa parte aqui o professor precisa fazer uma aula gravada para falar qual é a visão, análise, né, de Max Weber, de Durkheim e de Marx sobre a questão da religião. Então, isso aí vai ser uma aula 3, parte 2, que o professor precisa fazer essa aula. Também eu vou fazer uma aula sobre o início da filosofia, tá certo? Então, o material da aula 4, que é essa semana que nós estamos, ele é um material muito grande. Tu consegue ver ali que tem 98 slides só de material de filosofia e sociologia. Em filosofia, a gente trabalha ali o início da filosofia, né? Filósofos da natureza, os sofistas, Sócrates e Platão com a tão conhecida alegoria da caverna. É uma temática maravilhosa, é um conteúdo muito tranquilo da gente aprender e refletir, porém, eu entendo que trabalhar marcadores sociais de diferença, e aqui, nesta aula, a gente vai trazer sexualidade, gênero e raça, é mais importante. Como disse a professora, a gente precisa de repertório cultural, a gente precisa desse repertório, a gente precisa estudar para ter estratégias argumentativas para as nossas redações. Então, penso que é mais importante, sim, a gente, na aula de hoje, trabalhar sociologia, tá certo? Então, a gente vai trabalhar a sociologia e estou te devendo aí 2 aulinhas gravadas para a gente estudar de outros modos também, porque como já tinha falado em outras aulas, o nosso tempo ele é muito curto para tanta matéria, tá? E essa filosofia da natureza aqui, Sócrates, Platão e tal, eu já tenho aulas gravadas, tá certo? Então, dentro do canal do Euquilute ou no canal do professor, tem já essas aulas do curso anterior, do semestre passado. Muito bem. Então, vamos direto para a sociologia. Vou colocar aqui a apresentação. Vocês me perdoem desse erro ali, que é absurdo. Marcadores de diferença. Esqueci o ezinho ali, tá? E eu falei para vocês assim que falar sobre isso, o professor, obviamente, precisa falar disso entendendo da onde eu estou falando. Então, olha que coisa um pouco, enfim, né? Como vocês já sabem, o professor não está no lugar de fala, então o professor vai convidar vocês a refletir
E, por favor, vamos se manifestar, vamos escrever, vamos pegar essa fala, vamos levantar a mãozinha para poder fazer considerações, para deixar essa aula mais cara para nós, para deixar essa aula mais produtiva, mais rica. O professor vai falar de sexualidade e gênero, o professor vai falar de raça, e aqui, ó, né, um gordinho branco e homem. Então eu tenho aqui, não estou nessa posição de mulher, nem de comunidade negra, preta, para poder falar sobre esse assunto tão importante. Porém, falar de sexualidade, falar de gênero, falar de machismo, também é um assunto para homens. E falar do preconceito e falar do racismo também é necessário que seja um assunto para brancos. Perfeito? Então, começando, a gente vai começar, primeiramente, falando sobre sexualidade e gênero, tá certo? Tá todo mundo prestando atenção aí? Dá um sinal de fumaça, manda um emoji aí, qualquer coisa. Tá todo mundo junto aqui? Então, por favor, vamos criar uma energia cósmica neste momento. Vamos embora. Gente, em 2016, o Enem de 2016, uma das questões era sobre aquela frase bonita da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aquela questão, ela gerou um bafafá, ela gerou um conflito ideológico entre esquerda e direita, aquela questão toda de que o Enem poderia estar doutrinando as pessoas, enfim, aquelas polêmicas que a gente já sabe que quando esse é o assunto sempre gera, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai falar de sexualidade e gênero, entra essas polêmicas, enfim, relacionada a machismo, relacionada à ideologia de gênero, e quando a gente fala sobre raças, ou raça, e a gente vai entender, vai trabalhar melhor a palavrinha no plural, enfim, quando a gente fala sobre raça, muitas vezes o que ainda pode ser polêmico para alguém, para alguns, é a questão das cotas sociais e principalmente cotas raciais. Então sempre tem aí, né, alguns tititis, algumas polêmicas relacionadas a isso. E que eu penso que muitas vezes é uma desonestidade intelectual. Porque quando a gente lê a frase inteira da Simone de Beauvoir e quando a gente entende o contexto em que ela fala, ela está falando na questão da sexualidade, na questão do gênero e não na questão do sexo. E aí a gente precisa aqui separar o sexo, ele é uma questão biológica e que não necessariamente terá um gênero, né, que vai se enxergar, ou uma sexualidade que vai se enxergar. O gênero, a sexualidade, ela é uma construção erótica, sexual, do modo como tu entende o teu corpo, e ela é também, dentro da questão do gênero, como tu já sabe, uma construção cultural. Então, a gente precisa entender que a configuração mulher, a configuração homem, as ações das mulheres, enfim, né, as ações dos homens são construções culturais, sociais e que se diferem em muitas culturas. E a frase inteira da Simone de Beauvoir é aquela ali: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Olha que interessante. O antagonismo que ela faz entre o macho e a fêmea, que é o castrado, o feminino, que foi castrado do direito, castrado de um capital cultural mais privilegiado e legitimado em detrimento do capital cultural do homem, que sempre foi privilegiado. E a gente pode trabalhar isso de várias maneiras, né? O homem, quando vai procurar emprego, ele não se preocupa pelo fato de ser homem. E quando a mulher, muitas vezes, vai procurar o emprego, eu acho que isso a gente já repetiu em outras aulas também, né? Mas quando a mulher vai procurar o emprego, em alguns empregos, em algumas situações, a mulher, sim, ela tem aquele temor: pô, será que pelo fato de eu ser mulher, vou perder o emprego? Então, tem vários questionamentos sobre essas questões que a gente pode trazer. Dentro daquilo que a gente entende como contexto tradicional, ideologia tradicional, e que muitos ainda entendem
ou acho que a estrutura machista da sociedade, ela permeia tanto o nosso imaginário, ela permeia tanto a nossa consciência, que ainda existe essas divisões, em que o homem, para ele cabe a virtude da política, o poder, a presença no espaço público, uma boa remuneração, e a mulher, de certo modo, está fadada ao lar, a cuidar dos filhos, a restringir suas opiniões ao mínimo necessário. A Roberta traz uma contribuição aqui, logo na entrevista constrangem as mulheres perguntando se têm vida sexual ativa, se são casadas, data da menstruação. É uma coisa de louco, né? Entrevista nunca é sobre a mulher de verdade. E, junto com essas perguntas, se tu é mãe, se tu pretende ser mãe, que são perguntas que também constrangem. O homem, ele pode até ouvir essa pergunta, né? Você é pai? Mas não tem o mesmo peso. E não tem o mesmo peso, né, para todos e todas que estão aqui, também em relação às leis trabalhistas. Eu não sei se eu comentei isso já em outra aula, mas o professor vai comentar de novo, porque assim, terça-feira, quase 9h30 da noite, a gente já está com a cabeça que está uma cebola. E aí a gente vai tirando as camadinhas dela, tá bom? E daqui a pouco eu já tenho falado isso em outra aula. Mas penso, e aí vocês podem concordar ou discordar, tá certo, turma? Que uma das maneiras de acabar com essa diferenciação dentro de uma entrevista, ou pelo menos diminuir a diferenciação entre homens e mulheres numa entrevista de emprego, é que homens e mulheres tenham o mesmo período de licença maternidade e paternidade. Muitas vezes o que está por trás da escolha do homem e não da escolha da mulher. Posso estar errado, tá, gente? Por favor, vocês aí, podem concordar ou discordar. Eu penso que o fato da mulher ter 4 a 6 meses de licença e o homem ter 7 dias, gente, isso na cabeça da chefe também, não só do chefe, mas da chefe, dependendo do lugar, ela vai muitas vezes, ou ele vai preferir contratar o homem. O homem vai faltar 7 dias, às vezes ele já emenda as férias para tentar ficar um mês em casa, de licença paternidade, mas a lei vai dizer ali que ele tem 7, 9 dias, e aí a empresa não vai contratar ninguém para ficar no lugar dele. Ele simplesmente, a empresa pode ali ficar um pouco sobrecarregada, alguém, um lava a mão do outro, e aí ponto, acabou aquela semana, o homem volta. E a mulher vai ficar 4 a 6 meses em casa. E aí sim, ela vai ficar recebendo o seu salário, porque é direito dela, e a empresa vai ter que contratar uma outra pessoa para ficar no lugar dela. Capitalistamente falando, a pessoa vai interpretar como um prejuízo para a empresa. E existem alguns lugares do mundo, e aí vocês podem fazer uma pesquisa rápida na internet, para eu não largar uns fake news aí para a gente, né, turma? Mas existem países que homens e mulheres têm o mesmo período de licença. E aí eu não quero mentir aqui, se eu não me engano, na Finlândia, acho que é meio ano, gente. Acho que na Finlândia, se eu não me engano, é meio ano para homens e mulheres. Existem lugares na Europa que também a pressão, né, para que o casal faça filhos é tão grande que tem países na Europa que eles te dão pré-natal, pós-natal, te dão fralda, porque é uma sociedade que está envelhecendo sem filho. Então, existem lugares em que há políticas de natalidade, para aumentar a taxa de natalidade. Talvez no Brasil a gente não precise, né, aumentar a taxa de natalidade, mas penso que o homem deveria ficar 4 meses também de licença. E aí, claro, isso, né, dentro dessa frase que eu falo para vocês, que o homem precisaria também ficar 4 meses de licença, tem muitas questões, porque tem um homem que estará em casa, né, contribuindo com a casa, com os filhos, com a esposa. Ah, mas e aquele homem que é separado? Tem várias situações aí, né? Tem vários atravessamentos nessa frase, né? Mas sim, os homens e mulheres deveriam, ao meu ver, ter o mesmo direito à licença para que o patrão ou a patroa não fique ali escolhendo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Abre o microfone e solta a voz, gente. Tá certo? Vamos lá. Tem tanta coisa. Aqui, né? Valores construídos na sociedade. Na construção social dos gêneros,
Olha o que ainda existe. Isso aí, se eu não me engano, foi até um meme não, mas foi uma fala do Temer, né? Dentro da lógica da beleza recatada, é que, se eu não me engano, ele chamou a mulher dele de recatada do lar, e da força e poder do homem, né? Isso são aprendizagens que a cultura constrói, ela produz, reproduz e a gente naturaliza. Então, muitas vezes, os papéis sociais de gênero, eles são tão fortemente construídos e reproduzidos de geração em geração que a gente naturaliza isso. Então, a gente tem naturalizado que o homem, ele é o forte, que o homem não chora, que o homem é o poderoso, que o homem deve ganhar mais do que a mulher dentro de casa, que seria uma ofensa a mulher ganhar mais do que o homem. E enquanto, naturalizadamente, né, as mulheres, elas vão fazer apenas um segundo momento fora de casa. A primeira parte é em casa, a primeira jornada é em casa, a segunda jornada é no trabalho, fora, assalariado, como se a primeira jornada em casa já não fosse trabalho, né? E depois volta para casa para fazer a sua terceira jornada. E o homem, muitas vezes, ele vai ter várias jornadas fora de casa, e quando chegar em casa, ele vai vir com aquele discurso de que ele já trabalhou demais e ele não precisa trabalhar em casa. Então, essas construções de gênero, de certo modo, se naturaliza. Né? E, para Bourdieu, e aí o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, ele vai trazer o conceito de violência simbólica. Então, na verdade, essa naturalização, ela é uma violência simbólica. O processo em que a própria vítima não se percebe como vítima, pois a violência e a dominação podem estar profundamente internalizados. Esse conceito, então, ele é desse filósofo, Pierre Bourdieu, que vai trazer essa questão de que nós, né, e aqui nesse caso as mulheres, elas são violentadas simbolicamente, justamente pelo capital cultural, pelo capital estrutural que ela tem. Dentro dos jogos das relações de poder, uns têm mais capitais do que outros, né? E capital, para Bourdieu, não tem relação monetária. Capital é o que simbolicamente é válido, o que simbolicamente é privilegiado. E dentro dessas relações de poder, uns, ok, têm capitais sociais, culturais, mais legitimados e privilegiados. E nesse caso, o homem teria, né, e vamos lá, né, dentro dessa questão machista, o homem tem um capital social mais valorizado do que o capital da mulher. E isso é tão... Uma coisa que, para a gente entender, né, o que seria o naturalizado aqui também, uma coisa que me veio na cabeça, só deixa eu ler antes aqui o que a Tamires botou. Também dá para se pensar em questões religiosas, digo doutrina religiosa. Aqui no Brasil, o casamento é baseado nos conceitos da Igreja Católica e pode funcionar também como um contrato. Sim, o casamento ele é um contrato social. E dentro desse contrato social, dentro da história, muito desse contrato era extremamente machista, né, Tamires? Então, dentro de uma questão de separação, por exemplo, a mulher não tinha direito a nada. A mulher, dentro de um contrato de casamento, ela não tinha direito à herança e diante de alguns contextos, a mulher não tinha direito nem a ficar com os filhos. Né? Um dos casos que me vem agora, né, é quem já viu aqui o filme As Sufragistas. O filme As Sufragistas mostra bem. A mulher é corrida de casa, ele fica com o filho, porém, não é coisa de homem cuidar de criança. Então, quem já viu o filme sabe o que ele faz com a criança. O que... Posso dar spoiler aqui? Enfim, né? Mas já que a gente está fazendo isso dentro da aula, o homem, ele fica com o filho porque a mulher não tem direito a ter a tutela do filho. Só que ele é homem, e homem não cria criança. Então, o que será que ele faz, né, com o filho dentro do filme ali, né? A responsabilidade que a mulher carrega nas costas sempre foi grande. Sim, mas a mulher tinha uma função dentro do casamento, assim como os homens, mas a lei é sempre a favor do homem. E falando em casamentos religiosos, né, a própria escritura, a própria Bíblia, que é o livro dos cristãos, traz um pouco o contexto da época. Traz um pouco.
Qual o nome do filme? As Sufragistas. Traz um pouco o contexto da época. Paulo, numa das cartas dele, ele vai dizer que quando a mulher e o homem estão dentro, por exemplo, do culto, se a mulher não entendeu alguma coisa que está sendo falada, ela não pode, na hora ali do culto, questionar o marido sobre o que o líder religioso falou. Porque se ela, na hora ali, questionar o marido, ou demonstrar que não entendeu o que o líder religioso falou, e ela perguntar ali, é um desrespeito. Então ela entra calada e sai muda. E aí em casa, ela pode ali, ó, conversar com seu marido. Então existem algumas questões dentro do contexto religioso, sim, né, que sempre, né, vai privilegiar o homem e não vai privilegiar a mulher. O conceito de submissão sendo totalmente distorcido. A palavra submissão significa estar abaixo e depender do outro. Entretanto, a palavra cristã diz muito sobre amar e respeitar a sua esposa, igual a Cristo amou a igreja. Mas as pessoas modificam e usam apenas a parte que lhe convém. Roberta, isso está em Efésios 5, né, Roberta? Efésios 3, 4, 5, que vai falar sobre a família. Então, claro que a escritura, ela vai falar sobre a questão do amor e a questão do respeito. Né? Mas isso não esconde também o fato de que naquela época a cultura também era machista. Então, existe sim, né, o conceito cristão do amor, do respeito. Então, assim como Cristo ama a igreja, o homem deve amar a sua esposa, mas também existe dentro da escrita ali questões que potencializam a liberdade do homem e tiram a liberdade da mulher. Né? Mesmo não sendo cristã, consigo observar muito isso, sobre a distorção da submissão da igreja e o machismo escancarado. Sim. Né? Então, existe isso, né? Então, tem gente que... É que aí tá, né? Que a escritura, né? Enfim, né? A escritura, ela vai mostrar os dois lados, né? A escritura, por exemplo, a Bíblia ali, por exemplo, ela vai se colocar contra a escravidão, mas ela não vai fazer uma força tão grande para acabar com esse sistema escravagista. Então, existe ali, né, um conflito do contexto da época, né, do contexto machista, das questões machistas, das questões da escravidão, que naquele momento ali não envolvia a cor da pele, envolvia situações ali de guerra ou situações de dívidas. Vai haver, vai mostrar, vai estar escrito ali, mas ao mesmo tempo algumas questões relacionadas a mudanças de mentalidade. É por isso, por exemplo, que os escravos gregos todos viravam cristãos, porque a linguagem ali era a linguagem da libertação, mas ao mesmo tempo não havia uma força tão grande para que isso fosse modificado. Enfim, não sei se o pessoal me entendeu aqui. Né? Eu mesmo, não sendo cristã, consigo observar muito isso, perfeito, porque a obrigação era da mãe ensinar às filhas o que aquele juramento significava. Tá? A Liliane falou, a frase que eu já vi nas igrejas, que eu acho um absurdo, é que a mulher é submissa ao homem. Sim, existe essa frase, né? Mas nem todas as mulheres tinham direito de acesso a esse conhecimento privilegiado, com certeza. Então, por exemplo, quando a gente fala do movimento feminista, a gente sabe que a primeira onda do movimento feminista, o primeiro momento do movimento feminista, se inicia pelas mulheres ricas, com educação. Se inicia pelas mulheres privilegiadas. A Bell Hooks, ela fala o seguinte, né? Eu vou ter que caminhar aqui, turma. Vou caminhando aqui, porque o material é grande, né? O feminismo é para defender a burguesia. Gente, assim, ó, vamos dizer, é uma enxurrada de ideias, na verdade, tá certo? E o professor está tentando aqui abordar da melhor maneira possível, e vocês, assim, ó, vocês têm poder de voz, gente, vocês podem abrir o microfone e falar sobre esse assunto, que com certeza, assim, ó, vai contribuir grandemente, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, ó, a Roberta falou tudo, o feminismo é para defender as burguesias. Quer falar mais sobre isso, Tamires? O feminismo é muito odiado pela igreja por conta que abre muitos olhos das mulheres. Também é uma frase que dá para a gente refletir.
Porque tu vai encontrar feministas também nas religiões, entendeu? Então, assim, o feminismo é muito odiado pela igreja, né? Daqui a pouco a igreja enquanto instituição, tá? Mas tu vai encontrar dentro do universo religioso muitas mulheres feministas. Kailane levantou a mão, quer falar, Kailane? Não sei se está me ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu cheguei a ler um livro da Angela Davis que é exatamente sobre isso. Ela faz uma relação de gênero, de feminismo, com classe social e com raça. E é muito bom, fala bem sobre isso. É muito bom. Ok, minha querida. Tá, mas assim, ó, tu pode falar mais um pouquinho, porque a gente falou tanta coisa e eu me perdi. Ela fala sobre o quê? Fala. Fala de novo aí, por Ela favor. defende, assim, no livro, ela fala a ideia dela e ela defende de que o feminismo ele foi criado por mulheres, como tu disse no início na aula, por mulheres de classe média, classe alta e, na maioria das vezes, brancas. Eram Sim, os primeiros grupos que surgiram, eram, tipo, grêmios do feminismo, e aí eram mulheres que eram esposas de homens ricos e tudo mais, e eram todas brancas. E aí, na parte, quando chegava para as periferias, para as mulheres mais pobres, o feminismo não chegava. E era sobre isso perfeito. o livro, era muito bom. Perfeito, querido. E acho que a gente tem que pensar o seguinte, né? Que hoje em dia, né? Nesses dias eu assisti uma palestra do movimento GAMP, que é o movimento de Pelotas. Alguém aqui conhece? O movimento GAMP é o Grupo Autônomo das Mulheres de Pelotas, né? E esse grupo, ele vai falar muito da violência, né? Da violência do feminicídio. E uma das psicólogas ali, se eu não me engano, é a psicóloga Vivi, ela, show de bola, Vitória, ela vai falar bastante sobre isso também, que é óbvio que a primeira onda, e aí aqui entrando um pouco, né, revendo, né, um pouco das ondas do movimento feminista, a primeira onda, ela é um feminismo branco da burguesia, é um movimento branco de elite da burguesia, e embora hoje, né, essa primeira onda não seja, né, tipo, a representação do movimento, naquele início ali foi extremamente importante. E aí uma coisa complicada que a gente precisa entender é que se o movimento feminista tivesse começado pelas mulheres do campo, cara, não teria movimento feminista naquele momento. Se o movimento feminista, né, se o movimento feminista, como disse a Kailane ali, né, embora não representava as mulheres negras, tivesse começado pelas mulheres negras, com certeza não ia ter. Então, parece que, não sei se a palavra melhor foi meio que necessário, mas foi necessário, de certo modo, que tenha iniciado desse modo, para que lá na terceira onda começasse a se pensar as variações e os vários feminismos, né, as interseccionalidades, né? Kailane, fala de novo, querida. Pode falar. Ainda sobre esse mesmo livro ali, respondendo a colega, acho que foi a colega Roberta que botou na. Foi a Roberta. E o que tu falou agora também nesse livro, ela fala que um dos primeiros. Como é que seria a palavra? Uma das primeiras reivindicações das mulheres que começaram com o feminismo foi o sufrágio, foi o direito ao voto. E aí, quando se uniram todas as mulheres de diferentes raças, diferentes classes sociais, e aí elas lutaram por isso, elas conseguiram o direito ao voto, e aí chegou na hora, só as mulheres brancas que eram casadas poderiam votar. E aí ninguém se opôs a isso, simplesmente ficou decidido por um bom tempo que só as mulheres brancas que eram casadas poderiam votar. Olha só. Obrigado, minha querida. A Elisiane colocou que participa do grupo também, do grupo GAMP, tu está dizendo, Elisiane? Né? A Roberta, e realmente o feminismo teve uma onda de várias mulheres brancas que tinham uma boa condição financeira em busca de oportunidades de trabalho e direitos, enquanto as mulheres ficavam nas casas dessas mesmas mulheres sendo extremamente exploradas. Por isso que o feminismo não abrange a todas, pelo menos naquele momento, né? Enfim, na primeira onda, né? As mulheres negras, que a Roberta colocou, e a Karen colocou aqui, ó, mas se o feminismo defende a liberdade de escolha das mulheres, a elas decidirem se submeter à igreja, e a essa crença é direito delas escolherem e acreditarem nisso. Deixa eu ler de novo, gente. Oh, meu Deus, deixa eu ler de novo, por favor. Mas se o feminismo defende a liberdade de escolha das mulheres e elas decidirem se submeter à igreja e a essa crença, é direito delas escolherem e acreditarem nisso, ok? E ultimamente as mulheres que escolhem
esse estilo de vida têm sido criticadas pelas próprias feministas, por não irem de acordo ao que o movimento quer. Karen, eu penso assim, eu penso que, assim, ó, como diz o próprio movimento, né, o lugar da mulher é onde ela quer. Então, eu fico pensando que, e eu acho que o que está em jogo aqui, né, é a liberdade da mulher, é a liberdade dos feminismos, né, é a liberdade do feminino, é a liberdade em ser o feminismo ou o feminino que tu entende que é para ti. Porque sim, a gente não tem como pegar todas as mulheres e colocar numa mesma vertente, numa mesma linha de raciocínio. Então, o lugar da mulher, ela é onde ela quer que seja o lugar dela, né? Sem ser pautada por heteronormatividade, sem ser pautada por leis que vão a constranger. Então, eu penso que tu não está errada nesse sentido em que, bom, a mulher da igreja, ela quer ser da igreja, que ela seja, ela quer ser ateia, né? Ateia não é uma boa palavra, enfim, mas ela quer ser sem religião, enfim, acho que são escolhas e decisões dela, né? Então, e por favor, gente, vocês têm todo o direito de discordar de mim ou concordar, tá? Porque ele é um assunto que eu tô adorando. Sabe por que eu tô adorando? Porque eu tô pisando em ovos aqui na frente de vocês, né, gente? Essa é a real. Nossa, gente. Mas a gente tem que falar disso sim, e compete também aqui o prof de sociologia trazer essa discussão, trazer essa contribuição, e que bom que vocês estão se colocando, tá? E tem um monte de comentário, gente, aqui. A Roberta ali, ó, naquela época, depois dos homens brancos, as mulheres, naquela época, depois dos homens brancos, as mulheres brancas vêm depois na classe social, ok? Tô quase sem bateria, pode ser que eu não consiga terminar de assistir a aula, tá bom, Jennifer? E aí a Jennifer já deve estar pensando na chamada dela, né? Eu tô perdido nas horas. Ah, tá, não, mas é 9h30 passada, né? Tá. Professor, a Milene aqui, tá? Professor, é possível uma mulher se considerar não feminista? Ou ela está, de certa forma, se contradizendo, levando em conta os direitos que possui dentro da sociedade? Kailane, pode falar, Kailane. A Kailane está se coçando ali. Fala, minha querida, por favor. É que eu liguei o microfone sem querer, eu fui ligar a mãozinha e liguei o microfone. Vai. Mas ali o que a colega falou sobre o que eu penso, né? Ai, tô falando demais. Não, o que a colega falou ali sobre ser mulher e não se considerar feminista, eu não acredito que seja necessariamente uma coisa oposta, porque se tu é mulher e tu acredita que os homens e as mulheres devem ter direitos iguais, tu já está sendo feminista. Só que quando tu pega o movimento como um todo e tu tenta te enquadrar naquelas regras, é outra coisa. Tu pode não te enquadrar naquelas regras do que é o feminismo, do que ele prega, mas mesmo assim, se tu acredita que os homens e as mulheres devem ter direitos iguais, tu já está sendo feminista. Independente do que o movimento prega, independente de tu estar ou não dentro daquele padrão que as próprias feministas colocam. E também, né, somando também o que a Kailane está falando, quando alguém diz que não se considera feminista, enfim, ou que não faz parte do movimento, a gente tem que pensar de que feminismo ela está falando. Eu fico mais ou menos pensando também, tá, mas qual é o feminismo? Tu está te referindo a que parte do feminismo, a que ideia feminista? Porque ela é tão ampla, ela é tão complexa, ela é a tentativa de abarcar e de representar todas as mulheres. E isso é extremamente difícil, né? Milene, fala, minha querida, que está com a mãozinha levantada. Pois é, você estava falando agora a que tipo de feminismo está se referindo, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm fixado na cabeça que o feminismo se trata do extremista, que nem disse a colega Roberta. E muitas pessoas fixaram isso e acham que ser feminista é, como eu digo, sair queimando o sutiã na rua, ou querer sair sem roupa na rua, sabe? E não coisas mais básicas, coisas mais aplicadas no dia a dia, como um simples direito de perguntar para o marido numa igreja uma coisa que não entendeu, que nem tu tinha citado antes. Sim. Obrigado, querida. Olha só, a Vitória aqui também, dentro da discussão, ela colocou um parágrafo aqui bacana. Eu acho que o feminismo não agrega muito para as mulheres de periferia. Muito bem. Esses direitos servem realmente mais para a burguesia, pois o feminismo foca muito em certas coisas e em outras não. Como, por exemplo,
Uma mulher de periferia, muitas vezes, não tem alguém para deixar seu filho para ir trabalhar. E às vezes falta no emprego, ou até mesmo em uma entrevista de emprego, por não ter com quem deixar. Então, por que essas mulheres não dão suporte para essa mãe? Eu acho que o feminismo também, perfeito. E aí, assim, ó, minha querida, existe, e agora? A menina do Gamp, tá? A menina do Gamp, queridona do Gamp aí, ó. Eu escutei uma palestra, eu já escutei acho que umas 3, 4 palestras do Gamp, e a última palestra, a escola convidou uma antropóloga, e ela trouxe um livro que fala sobre o feminismo favelado. Então, Vitória, acho que interessante aqui para todos nós, e para o professor principalmente aqui também, vamos estudar mais sobre esse assunto. Existe já uma vertente, enfim, né, uma nomenclatura, uma terminologia sobre isso que a Vitória está falando, o feminismo favelado. Então é interessante a gente estudar o que é o feminismo favelado. Eu não me lembro, acho que Andresa Jorge é o nome dessa mulher. Pesquisa aí para ver se eu estou falando a verdade, por favor. Andresa Jorge criou um livro e o nome do livro é Feminismo Favelado. Dá uma pesquisada aí, gente, por favor. Quem está aí com 2, 3 janelas de computador. Mas olha só que interessante que a Vitória está trazendo, o que é uma realidade, né? Mas eu penso que dentro do próprio movimento existe um esforço gigante na tentativa de representar o máximo possível das mulheres. Ok? Muito bem, muito bem. Acolher as mulheres de todas as formas. A Tamires, a dificuldade de aceitação de pessoas com culturas diferentes em grupos fechados é tipo ir para outro país sem saber se comunicar naquele idioma. Uhum. Professor, vou ter que sair agora, gostei muito da aula, obrigado. Eu já vou colocar a chamada, então, aqui. Eu já vou colocar... Peraí, gente, eu vou colocar a chamada. Vou colocar a chamada para não comprometer. Copiar o endereço do link. Vamos voltar para cá. Aí, gente, quem quiser já dá uma olhadinha aí. A Bruna, existem extremos também, né? Não só no assunto feminismo, mas também em outras questões, como religião. Perfeito, Bruna. O feminismo vai de sair na rua com a roupa que quiser até você escolher que não quer ter filhos. Perfeito. Eu acho que é isso, né? É respeitar a escolha, é respeitar a liberdade, é respeitar o modo como essa mulher se entende. Então, ele é tão vasto, e por ser vasto, e acho que nunca a gente vai pensar, eu fico pensando assim, né, que o feminismo, ele é uma unidade, mas dentro de uma pluralidade. Essa é a questão, né? Então, o feminismo, a meu ver, ele precisa ter essa visão. É uma unidade, mas dentro desse conjunto, dentro dessa unidade, existe uma pluralidade gigantesca, né? Só que, recapitulando, né, a primeira onda foi falado, né? A segunda onda, ela tem mais relação com a construção da frase de Simone de Beauvoir, né? Também trazendo que a Simone de Beauvoir, ela não é o início do movimento. Então, dentro lá da primeira onda, a gente tem Olympe de Gouges, Meryl Stonecraft, que são as primeiras filósofas do iluminismo também. São aquelas que vão brigar com os filósofos que só queria liberdade, igualdade e fraternidade para os homens, né? Então, as mulheres estão brigando. Ok, Vitória? Vai lá, minha querida. As mulheres estão brigando naquele momento. Né? Então, mas na segunda onda, ali por volta de 1960, já está entrando uma outra vertente para dentro do movimento feminista, que tem a ver mais com a sexualidade, com a liberdade sexual, com a liberdade de respeito ao corpo, que vai brigar também com a questão trabalhista, né, com o patriarcado. Nós temos, e aí trazendo, acho que a nossa discussão, olha que louco isso, né, gente? A nossa discussão aqui em aula está muito centrado na questão da terceira onda, que vai trabalhar, que vai tentar conectar, que vai tentar interligar, interrelacionar todos os feminismos. Então, é a questão da interseccionalidade. A interseccionalidade está presente dentro da terceira onda. E alguns teóricos trazem a quarta onda,
Então, até antes da pandemia, quando a gente estudava o movimento feminista, a gente encontrava sempre que o movimento ele era constituído por 3 ondas. Pós-pandemia, a gente vai encontrar dentro da literatura alguns sociólogos que vão trazer, enfim, a 4ª onda, que é a questão das redes sociais, né? Vou colocar para ti aqui de novo, então, Rafa. Aí, obrigado, Milene. Que é a questão da rede social. Então, hoje, um movimento social não se faz só de passeata, greve, panfletagem, barricada, enfim, não se faz somente nessa questão presencial, vamos às ruas. Os movimentos sociais como um todo, hoje, uma das estratégias, né, desse movimento ser concreto é através da rede social. Então, dentro dessa nossa dessa pós-geração Z, né? Acredito sim que a maioria aqui é geração Z, talvez é geração Z, né? Nativos digitais, né? Valeu, querido Nelo 44, valeu, Nelo 44. A maioria aqui é geração Z, nativos digitais, e é óbvio, né, gente, que a gente vai incorporar a tecnologia, a gente vai incorporar essa automação dentro dos movimentos. Então, todos os movimentos vão se fazer uso das redes sociais justamente para militar, para lutar, para buscar conscientização, ok? Para diminuir essas questões desse machismo que ele é estrutural e que ainda está tão naturalizado na nossa mente e que, dentro do universo das mulheres, ainda é uma violência simbólica. Essa é a questão. Gente, dentro desse conteúdo aqui também gigantesco, e aí, olha só, lá no finalzinho, tá? O professor não postou isso para vocês, tá? Eu vou postar agora. Dentro do movimento feminista ainda, o professor tentou colocar... Yara, quer falar? Fala, minha querida. Ali a chamada, ok. Eu coloquei ali também, turma, alguns tipos de feminismo, tá? Feminismo liberal, feminismo marxista ou socialista, feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo radical. Então, as vertentes, né, as diferentes vertentes, e óbvio, né, que o que o professor colocou aqui não é um ponto final, não resume, enfim, é uma tentativa de te mostrar aí um pouco dos feminismos que mais aparecem. Mas aí, ó, trazendo um pouco ali o que a Vitória tinha falado, né? Pô, feminismo favelado tem que entrar, feminismo no campo, gente. E as mulheres da zona rural, como é que vivem esse processo de luta? E algo que a gente tem que entender, né? Por que muitas vezes por que muitas vezes aquele feminismo que está lutando por trabalho dentro da relação burguesia, porque olha só que louco isso, tá? Muitas mulheres no início do movimento lutavam para participar da sociedade de classe enquanto trabalhadora. Só que no campo as mulheres já estavam trabalhando desde sempre. Então, olha que interessante, né? O quanto o movimento feminista ele é diversificado e quando uma mulher está lutando por tal direito, em algum espaço, em algum contexto, esse direito ele não é uma luta porque ele já faz parte, né? A mulher do campo sempre trabalhou, a mulher do campo sempre... E aí, claro que são empregos diferentes, obviamente, porque a mulher ela está tentando, né, o desenvolvimento profissional dentro da comunidade capitalista, dentro desse processo de urbanização. Só que a mulher no campo estava ali sempre trabalhando, a mulher camponesa. Então, existem, né, uma pluralidade. A ideia do professor não era falar somente sobre sexualidade, gênero, né? Eu já não sei mais que oração, turma. Ó, tá quase acabando a aula, né? Mas só para algumas palavras aqui. Andresa Jorge, obrigado, Jennifer. Isso aqui, boa memória. É que o professor não leu esse livro, olha só que vergonha. Eu não li esse livro, mas estava em algum acesso do meu hardware. Né? Mas que bom, é isso, tá? Então, existe já essa questão, essa atenção com a mulher da periferia, ok? Enquanto uma luta para poder trabalhar, a outra
a outra luta para parar de ser explorada. Ótimo, Roberta. Perfeito. Perfeito. Sexo, sexualidade e gênero, né, são termos e conceitos que se entrelaçam, né? Sexo é a questão biológica, sexualidade, e olha que interessante o modo como está escrito aqui o conceito, tá? É estabelecido pelo desejo, pela prática sexual erótica, né? Que é o modo como tu entende a tua vida sexual, é o modo como tu cuida do corpo, como tu expõe ele, né? E aí dentro tem um livro que é Sexualidade e Diversidade, que é um livro pequenininho, são 3 artigos, e, se eu não me engano, é Sexualidade e Diversidade Sexual nas Escolas. É um livro que tem 3 artigos, ele é bem curtinho. E aí uma das frases desse livro tá ali, né, que, pô, se são 7,5 aí 8 bilhões de pessoas no mundo, na verdade, então, também são 8 bilhões de sexualidades. Porque cada um tem o seu jeito ali, né? Heterossexuais, homossexuais, bissexuais, e existem sexualidades fluídas, né? Então, tem pessoas que não vão se encontrar ou se sentir representado dentro dos rótulos, né? Da própria questão da sexualidade. Então, a sexualidade ela é algo de cada um e cada um tem o seu modo de viver. E a questão do gênero, que é a construção sociocultural, né? Gente, eu sou pai de 3 pessoas aqui em casa. Uma de 15, uma de 10 e um de 5. E dentro do quarto ali, tem boneca, tem carrinho, tem tudo que é brinquedo. E a coisa mais bacana é que todo mundo brinca com tudo. Então, o meu filho brinca de boneca, brinca de carrinho, a minha filha brinca de carrinho, brinca de boneca, porque no final das contas, e aí isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a menina é proibida de brincar com carrinho, aquela ideia bem machista de gênero ali, de que mulher não brinca com carrinho, mas a mulher depois ela vai dirigir. Eu fico pensando, que doideira. A mulher lá vai trabalhar, vai pegar um carro. E o homem, ele pode virar um pai de menina. Então, por que um menino, uma criança, um menino não pode brincar com uma boneca? Se ele pode virar pai depois de menina. Então, sabe, umas coisas não têm cabimento hoje em dia ainda, né? Tu sabe que eu vou fazer 41. O meu presente de 40 anos ali, de família e tal, assim, eu ganhei um videogame para todo mundo brincar junto. E a minha esposa, ela não ganhou videogame porque na época o pai dela dizia que o videogame é coisa de guri. Então, o primeiro videogame, enfim, que a minha esposa teve foi agora, no ano passado, que a gente comprou um videogame retrô para jogar os jogos do Mario, e ela trouxe isso, né? Pô, eu nunca tive um videogame porque meu pai sempre disse que era coisa de guri. Então, é umas coisas que não tem, gente. Então, eu acho que é isso. A gente precisa desconstruir essa questão de gênero e no sentido de que a gente é livre. A gente é livre para escolher. Eu sou formado em pedagogia. Eu sou formado em filosofia. Estou terminando sociologia, só falta os estágios, e a minha primeira formação é pedagogia. Eu me formei numa turma que era umas 35 pessoas, era eu e mais 2 homens e todas mulheres. Então, eu sou o professor também das crianças. Então, esse papo de que existe emprego de homem, emprego de mulher, é uma bobagem, gente. É uma bobagem hoje em dia. Como é que... eu não vou ser pedagogo é emprego de mulher. Da onde isso? Então, assim, essa tentativa de masculinizar um emprego, feminilizar outro, dentro da reflexão do gênero, não tem, gente. Então, assim, sejamos felizes dentro da nossa liberdade, respeitando o nosso modo de ser, de entender, de viver. E deixa o professor ler aí a finaleira, então, gente, para a gente ir embora, né? Tá? E ficou, mas eu vou ter que viver gravando aula aqui para nós, porque senão, olha aqui, e ficou faltando, né, gente? Óbvio, né? Com a mesma importância a questão da raça. Ok? Então, esse material aqui, eu vou arrumar o marcadores de diferença de novo, que saiu sem E, e vou mandar para vocês. Então, esse material, ele é gigante, tá? E aí, numa outra situação, num outro momento, a gente precisa também discutir marcadores de diferença raça. O que é o marcador de diferença? São as diferenças do Brasil, são as desigualdades que a gente encontra na sociedade. Então,
todas as relações bipolares de desigualdade, na sociologia, a gente chama de marcador de diferença. Rico, pobre, homem, mulher, branco, preto, hétero, homo, trans, LGBTQIAPN+. Então, neurotípicos, atípicos, pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, todos esses marcadores de diferença, a gente deveria estudar todos eles. Todos eles. E também a questão das gerações. Então, geração X, Y, Z, como é que a geração X está analisando a realidade atual? Como é que a geração Y está analisando a mesma realidade? E como é que os Z, nativos digitais, também analisam? Tudo isso, gente, são marcadores de diferença, são assuntos importantíssimos que te dá recurso para a tua redação. Não só recurso para a tua consciência, obviamente, mas recurso ali para tu estar escrevendo as redações da professora. Tá, turma? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que o professor tenha falado e, sei lá, né, assim, professor, eu acho que eu discordo de ti, pá. Ó, a Milene botou para baixo aqui, ó. Isso aí, Milene, vai, me diz. Ou tu foi sem querer? A Milene botou um dislike ali, ó. A Milene botou um dislike. Foi não teve nada que tu tenha dito. Então tá, meu amor, obrigado. Obrigadão. E qualquer coisa aí, eu acho que assim, ó, esse assunto ele é extremamente rico e sempre vai haver discussão e problemáticas e conflitos aqui de ideias, e isso é importante. É importante para o nosso crescimento, é importante para a gente polir, sofisticar, progredir cada vez mais nas nossas consciências, nas nossas argumentações, nas nossas ideias sobre as coisas e sobre a realidade. Ok? Beijo para vocês. Que horas são? Que horas são que eu já me perdi? Deixa eu ver. Tá na hora. Tá bom, gente? Beijo. Fica para a próxima os outros assuntos. Até a próxima, gente. Tchauzinho. Aula maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Professor, Obrigado, gente. aula Beijo. boa. Prof, boa noite. Obrigado por todo mundo que falou e escreveu. Olha, é para deixar Consegui aula um carregador e assisti toda a aula, viu, professor? Eu coloquei lá no chat. Eu vi. Coisa boa. Obrigado por todo mundo que escreveu, obrigado por todo mundo que falou, porque não teria sido a mesma aula, pode ter certeza. Obrigado, Bem tá, gente? interativa, foi top a aula. Tchau, professor. Beijão, tchauzinho, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, minha querida. Qual é seu nome? Como é teu nome? Valentina, professor. Tchau, Valentina. Boa noite, Tchau, bom descanso. boa noite. Está na hora de naná, minha querida. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida rapidinho. Eu queria saber se o senhor sabe me informar sobre. Fala, minha querida. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e eu não sei de onde surgiu o assunto e a gente acabou falando sobre a Simone de Beauvoir. Ok. E daí, segundo ela falou que a Simone ela apoiava a pedofilia e ela era feminista. Tudo bem que ela era feminista, eu sei. Mas, Tá. tipo, na questão de apoiar a pedofilia, que eu saiba, não é um fato verídico, né? Ou é, porque eu acabei até pesquisando e encontrei, tipo, coisas que para mim seriam uma fake news. Tá. Não encontrei coisas concretas. E aí eu queria saber se o senhor sabe me falar algo, se realmente é ou não. Tá, olha só. Sobre essa questão da pedofilia, tá? É que aí que tá, né? Bom, eu vou tentar falar o que o professor já viu, tá? Sobre essa questão de pedofilia, Brenda, que tu tá trazendo, não tem relação com criança aqui, tá? Esse assunto de Simone de Beauvoir, até onde o professor viu, enfim, tá? Não é criança, tá? O que acontece ali, tá? A Simone de Beauvoir, ela tinha um relacionamento aberto com Sartre. Então, assim, ó, a Simone de Beauvoir, ela era contra casamento, não tem, assim, ó, Simone de Beauvoir e uma vida heteronormativa não formam o par. Então, assim, ela, embora ela era apaixonada por Sartre, então, assim, ó, ela era apaixonada, ela gostava, apaixonada pelo filósofo, enfim, né? E a gente pode, assim, ó, dizer que, ampliando um pouco o conceito de amor, ok? Ela amava o cara, tá certo? Só que aquele relacionamento ali, ele era aberto. Então, tanto Sartre quanto a Simone de Beauvoir, eles, às vezes, tá? E aí, vamos lá, né?
o professor tem que ter muito cuidado também para não ficar largando isso, tipo, enquanto fake news, mas eles tinham um relacionamento aberto e, em algumas situações, eles faziam, como é que se fala aquele relacionamento a três? Me fugiu a palavra. Gente, por favor, alguém me ajude. Como é que se fala o relacionamento a três, quando tem três pessoas na relação sexual ali? Fugiu o nome para mim. Então, o que acontecia? Às vezes eram com alunos da universidade, alunas da universidade, alunos e alunas, ok? E aí, se algum ali, né, tinha menos de 18, aí nesse sentido se configura pedofilia. Ok? Não sei se eu te ajudei, se eu te dei uma curva, ok? Sim, agora entendi. Então, assim, é relacionamento aberto ali, mas o Sartre namorava com as meninas da faculdade e a Simone de Beauvoir também. Então, havia uma liberdade sexual, tá? E aí, vamos lá, pedofilia em que sentido? Ah, podia daqui a pouco ter aluna de 17 anos ali? Acredito que sim, pode ter ali. Hoje em dia, tá louco, hoje em dia é outra consciência, é outra realidade em relação a isso, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso aí que o professor está dizendo, justamente, né, para não, daqui a pouco, sei lá, fantasiar achando que ela era a favor de sexo com criança. Não é isso, tá? Então, nesse sentido. E aí, tá, se a gente for, assim, ó, bisbilhotar ali a questão da sexualidade, tu vai encontrar na internet alguns relatos, né? Tipo, aí tem, tipo, escritos ali, se eu não me engano, de algumas alunas, enfim, que iam para casa dos dois, ali do Sartre e da Beauvoir, e tinham relacionamentos. Então, isso é uma coisa que... E aí tá, né, meu amor? Esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, a questão da sexualidade aberta, eu penso que não diminui, ok? Não diminui em nada a ideia de gênero dela, a ideia de ser contra o patriarcal, né? Então, uma das frases de Simone de Beauvoir é que a mulher e o homem só vão atingir o pé de igualdade quando a mulher tiver vida profissional. Então, assim, ó, olha que louco isso, né? Embora ela seja uma filósofa de esquerda, ela vai dizer que a mulher ela só vai estar em pé de igualdade com os homens no momento que ela tem o próprio dinheiro, a própria vida econômica, financeira, profissional. A mulher tem que trabalhar, ganhar dinheiro para não virar propriedade do homem, para não ser mais uma propriedade, né, mais um material, um recurso material do homem. Por aí, minha querida. Tá bom, professor, agora entendi. Tá? Muito Vamos lá. obrigada. Olha, e tu me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu vou atrás desses assuntos também, tá? Mas é por aí, tá, minha querida? Tá bom, professor, muito obrigada. Valeu, gente. Tchauzinho. Beijo pra vocês. Olha, esse papo ficou gravado, hein? Ó, que louco. Isso, é isso aí, não tem problema. Ficou gravado mesmo, já era. Aí.